Olá a todos, meu nome é Sara e hoje a nossa aula será sobre limites infinitos e limites no infinito. Então, para a gente introduzir esse assunto, vamos começar com um exemplo. Vamos considerar a função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado, que está definida em todos os números reais, exceto no zero. Porque para x igual a zero, o denominador é nulo, né? E a gente não pode ter isso. Então, ela está definida no conjunto dos reais, exceto o zero. Eu quero calcular o limite da função 1 sobre x ao quadrado quando x tende a zero. Então, vamos analisar o gráfico dessa função. O gráfico dessa função é dessa forma aqui. O que vai acontecendo quando x tende a zero, quando x se aproxima de zero? Quanto mais ele chega perto de zero, por exemplo, à direita, o que vai acontecendo com a função? A função f de x vai tomando valores cada vez maiores, certo? Então, quanto mais pertinho eu vou chegando da função do ponto x igual a zero, maior vai ficando a imagem, certo? E o mesmo acontece quando x tende a zero à esquerda. Se a gente tende a zero à esquerda, ou seja, por números menores que zero, que são números negativos, a imagem tende também a ficar cada vez maior. Vamos analisar numericamente, então. Por exemplo, se x for mais ou menos 1, 1 sobre x ao quadrado é 1. Se x for mais ou menos 0,5, 1 sobre x ao quadrado é 4. Por que eu estou tomando esses números? Eu quero ir chegando perto de zero, tanto à direita, por números positivos, quanto à esquerda, por números negativos. Então, se eu considero x igual a 0,1, a mais ou menos 0,1, 1 sobre x ao quadrado é 100. Vou chegar mais perto de zero ainda. X é mais ou menos 0,001. 1 sobre x ao quadrado é 1 milhão. Então, o que está acontecendo? Eu vou chegando perto de zero. Esse mais ou esse menos representa que eu estou chegando tanto pela direita quanto pela esquerda. E o que vai acontecendo com a função 1 sobre x ao quadrado? Ela vai ficando cada vez maior. Então, não existe um número no qual a função, número que seja o limite dessa função quando x tende a zero. Quanto mais perto de zero eu chego, maior é o valor de 1 sobre x quadrado. Então, nesse caso, como a função não tende a um número, a gente vai dizer que o limite não existe. Eu não consigo encontrar um número que seja o limite dessa função quando x se aproxima de zero. E para a gente denotar o comportamento dessa função, ou seja, à medida que eu vou chegando perto de zero, a minha função toma valores cada vez maiores, eu vou utilizar essa notação aqui. Eu vou dizer que o limite da função 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, é infinito. Esse infinito não é um número, ele é um símbolo, certo? Então, ele é um símbolo que representa o crescimento indefinido da função. A função cresce cada vez mais. Então, vamos formalizar isso. Seja f uma função definida em algum intervalo aberto dos números reais, que contenha o número a, mas ela não precisa necessariamente estar definida no ponto A. Então, utilizamos a notação limite de f de x quando x tende a igual a infinito, para denotar o fato de que à medida em que x se aproxima de a função f de x assume valores cada vez maiores. E a gente lê essa igualdade aqui da seguinte forma: o limite de f de x quando x tende a é infinito. Vamos ver um outro exemplo. Vamos considerar agora a função f de x igual a 1 sobre x. Ela também é definida no conjunto dos números reais, exceto o zero. Então, o gráfico dessa função está aqui. Ele é dessa forma. Então, vamos analisar primeiro essa função apenas para números reais negativos. Então, vamos restringir o domínio dela aos números reais negativos. Quando a gente faz isso, o gráfico é só essa parte aqui, certo? Vamos calcular o limite dessa função quando x tende a zero. Quando x tende a zero, neste caso aqui, ele vai tender a zero à esquerda, certo?
Porque meu domínio é só o conjunto dos números negativos, então vai ser um limite lateral. Ele vai tender a zero à esquerda. O que vai acontecendo quando eu vou me aproximando de zero? O que vai acontecendo com o gráfico da minha função 1 sobre x? Ele vai tomando valores cada vez menores, cada vez mais negativos. Então, assim como no outro exemplo, vamos analisar uma tabela com valores. Se x é menos 1, 1 sobre x é menos 1 também. Se x é menos 0,1, 1 sobre x é 10. Vou me aproximar mais de zero. Se x é menos 0,01, 1 sobre x é menos 100. Mais perto ainda, se x é menos 0,0001, 1 sobre x é menos 10.000. Então, de novo, a minha função não está tendendo a um número. À medida que eu vou chegando perto de zero, esse número aqui, o valor da função f de x igual a 1 sobre x, está decrescendo indefinidamente. Então, esse é um outro caso em que o limite não existe. E para a gente denotar esse decrescimento contínuo da função, ela sempre estar decrescendo, a gente vai utilizar essa notação aqui. A gente vai dizer que o limite da função 1 sobre x, nesse caso, quando x tende a zero à esquerda, porque olha só, eu restringi o domínio ao conjunto dos reais negativos. Então, ele só vai se aproximar de zero aqui pela esquerda, por isso que está o limite quando x tende a zero à esquerda aqui. Eu vou dizer que esse limite é menos infinito, certo? Então, esse menos infinito não é um número, ele é um símbolo para denotar o decrescimento de uma função. À medida que x se aproxima do ponto, a função 1 sobre x decresce indefinidamente. Fica um número cada vez mais negativo, cada vez menor. Então, assim como a gente fez no outro, para a função, quando o limite era mais infinito, vamos ver agora a rigor como fica com o limite sendo menos infinito. Então, de maneira geral, a gente vai utilizar essa notação para denotar o fato de que, à medida em que x se aproxima do ponto A, a função f de x assume valores cada vez menores. E a gente lê essa expressão aqui como limite de f de x, quando x tende a é igual a menos infinito. Só para a gente concluir essa função, vamos analisar ela agora para os valores positivos da reta real. Então, o gráfico está aqui. O que acontece com essa função quando x se aproxima de zero? Nesse caso, ele vai se aproximar de zero à direita, ok? Porque eu estou restringindo o domínio aos números reais positivos. Então, ele só chega pertinho aqui pela direita, certo? Então, numericamente, ó, à medida que eu vou me aproximando de zero, a função 1 sobre x toma valores cada vez maiores. Cada vez maiores, eu não vou achar um número que seja o limite dessa função. Portanto, o limite não existe e o limite da função 1 sobre x, quando x tende a zero à direita, é infinito. Então, analisando o gráfico da função 1 sobre x de maneira geral, ó, a gente tem que o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero à esquerda, é menos infinito, e o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero à direita, é mais infinito. Então, agora que a gente já viu intuitivamente o que são limites infinitos, vamos ver a definição formal. Então, a definição formal de um limite de uma função ser infinito é: seja f uma função definida em algum intervalo aberto que contenha um número a, exceto possivelmente no próprio A. Então, o limite de f de x quando x tende a A é mais infinito. Dizer isso significa que para todo número positivo m, há um número positivo correspondente delta, tal que f de x é maior do que m, sempre que o módulo de x menos a, ou seja, a distância de x até o pontinho A, é maior que zero. Esse maior que zero me diz apenas que x não é igual a A. Porque se x fosse igual a A, essa diferença daria zero. Então, esse maior que zero está me dizendo que x está se aproximando de A, mas que ele não é A. E
menor do que delta. Então, o que isso está me falando? Existe um número m positivo fixo que sempre que o x está chegando bem pertinho do ponto A minha função f de x é maior do que esse m. Isso me dá uma ideia de infinitude. Sempre você consegue achar a imagem da função f no ponto x maior do que um número m. Então, isso vai crescendo indefinidamente, por isso que o limite é infinito. De maneira análoga à definição do limite de uma função ser mais infinito, a gente tem a definição do limite de uma função ser menos infinito. Então, seja f uma função definida em algum intervalo aberto que contenha o número a, exceto possivelmente no próprio a. Então, o limite de f de x, quando x tende a ser menos infinito, significa que para todo número negativo n, porque está tendendo a menos infinito, há um número positivo correspondente delta. Delta é sempre positivo porque delta limita uma função que é módulo, né? E o módulo de um número é sempre um número positivo. Tal que f de x é menor do que n, sempre que módulo de x menos a distância de x até a, é maior do que zero e menor do que delta. Então, o que acontece? Você fixa um número negativo. Você sempre consegue encontrar um ponto do domínio em que a sua f de x é menor do que n. Fixa outro. Você consegue encontrar um ponto do domínio em que f de x é menor do que n. Então, o que está acontecendo? Sua função toma valores cada vez menores, cada vez mais negativos. Por isso, o limite de f de x é menos infinito quando x tende a a. Como isso aqui é matemática, a gente tem que dar as definições formais, mas vocês não precisam se atentar a isso. Os cálculos de limite que nós vamos fazer vão ser cálculos mais intuitivos. Vocês não vão precisar usar essa definição formal